Hoje de manhã nós vamos começar uma série de mensagens que, Deus permitindo, vai nos tomar 3 ocasiões. Hoje de manhã, hoje à noite e domingo, dia 18, após o domingo de carnaval. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84, por favor. Salmo de número 84. O tema que eu dei para esta série de 3 mensagens é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. E hoje de manhã nós vamos ler os versos de 1 a 4 do Salmo 84 e eu quero pensar com você sobre um lugar irresistível. Um lugar irresistível. Trechos deste salmo nós acabamos de cantar. A meu pedido, os irmãos observem que o Orlando deu uma invertida aí na ordem do culto, a meu pedido agora de manhã, pois para mim é um dos cânticos mais bonitos que nós temos, obviamente, e principalmente por ser pautado neste salmo, um salmo que amo bastante. Um lugar irresistível, Salmo 84, versos de 1 a 4. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios ou nos átrios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados ou como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Pausa ou interlúdio, como diz a minha versão. É triste, mas é verdade. Geralmente, nós só valorizamos alguém ou alguma coisa quando a gente perde aquilo ou aquela pessoa que nós tanto menosprezamos. Você já passou por essa experiência triste? Você já perdeu alguma coisa ou alguém e só depois você se deu conta de que você poderia ter dado mais valor? Isso nos faz sofrer, é horrível. Pode ser ainda pior, gente, quando a gente valoriza e de repente perde. No caso do salmista, não é que ele tivesse desprezado, pelo contrário, mas ele tinha perdido a comunhão em Sião, o lugar do templo, e sentia falta daquele tempo glorioso de comunhão e de adoração. Este salmo fala do melhor lugar do mundo como sendo o lugar onde o povo de Deus, ou a vida em comunhão do povo de Deus, a igreja. Pena que muita gente não dá o devido valor à comunhão da igreja. Muita gente não dá o devido valor aos cultos da igreja, às celebrações da igreja, às reuniões da igreja, à vida em comunhão, nas atividades, nos pequenos grupos, nos departamentos da igreja. É uma pena, mas este é o melhor lugar do mundo para se viver. Dietrich Bonhoeffer, ele foi profético quando escreveu seu livro Vida em Comunhão. E ele fala da facilidade com que os cristãos, aqueles principalmente que desfrutam de comunhão regular na igreja local, como essas pessoas podem facilmente desdenhar desse maravilhoso privilégio que é a comunhão na casa de Deus. Olha o que ele diz, abre aspas, a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Obviamente,
o que para a pessoa solitária é indizível graça de Deus, ou seja, a indizível graça de Deus é a comunhão com outros irmãos. E quem vive solitário sabe o quanto essa comunhão é preciosa. Mas infelizmente, facilmente essa comunhão pode ser desprezada e pisada pela pessoa que goza desse privilégio todos os dias. Fecha aspas. Não é verdade? Quantos não são aqueles que se dizem cristãos e acordam domingo após domingo, por exemplo, e encaram a possibilidade de ir ao culto ou aos cultos apenas como uma opção como outra qualquer, e sendo uma opção como outra qualquer, ele simplesmente, ou ela simplesmente diz: hoje eu não vou à igreja. Eu não preciso disso hoje. Triste, mas é assim que muitos tratam a comunhão da igreja. O Salmo 84 foi escrito por alguém que não estava mais em Jerusalém. O salmista, ele não vivia mais próximo aos átrios do Senhor, como dizem os versos 1 e 2. Ele não estava mais próximo aos pátios do Senhor. O salmista estava muito longe. Vivia num lugar distante o bastante para deixá-lo longe das 3 principais festas anuais dos judeus. O salmista estava com saudade do templo. Assim é que este salmo se tornou um salmo de peregrinação, cantado por aqueles que, quando se dispunham a viajar rumo ao templo, recitavam este salmo, cantavam este salmo. Quem escreveu este salmo? Se você ler o verso 9, você vai descobrir que tem uma expressão aí interessante: ungido de Deus. Essa expressão faz alguns estudiosos concluírem, dentre eles o puritano Matthew Henry, faz alguns concluírem que esse salmo é um salmo que foi composto por Davi, quando Davi viveu em exílio forçado por causa da rebelião do seu próprio filho Absalão. Outros, no entanto, conforme o título que a maioria das Bíblias traz, atribuem esse salmo aos filhos de Corá. Seja como for, gente, se foi Davi ou se foi os filhos de Corá, pouco importa realmente para nós a certeza sobre quem escreveu este salmo. O que importa é que o salmista, distante do templo, ele teve tempo bastante para pensar em tudo que ele tinha perdido, mesmo que contra a vontade dele. O insight do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, na introdução que escreveu sobre esse salmo, é muito pertinente. Meu saudoso colega escreveu assim, abre aspas: o Salmo 23 fala do hóspede na casa do Senhor. O Salmo 84 trata do hospedeiro. O Senhor, o hospedeiro, é fonte de felicidade e graça para os visitantes, versos 5 a 7. Isaltino continua dizendo que o Salmo fala da felicidade de se estar na casa de Deus, verso 4 e 10. O ensino é claro, diz o pastor Isaltino: o melhor lugar do mundo é onde se desfruta da presença de Deus, no caso, o templo. Os cristãos não precisam viajar para lugar algum para desfrutar a presença de Deus, João 4, de 21 a 24. Mas a questão é o desejo da presença divina. E aí Isaltino pergunta: nós desejamos Deus? Uma das formas de expressarmos nosso desejo por Deus é a frequência às reuniões coletivas da igreja. Queira você admitir isso ou não. Se você sente desejo de estar dominicalmente com o povo de Deus, na celebração da igreja, isso é um grande sinal de que você deseja Deus.
Óbvio, guardadas as proporções, as situações alheias à vontade das pessoas, mas se você tem condições, mas isso não te causa o menor desejo de ir, permita-me dizer, algo pode estar errado com o seu desejo por Deus. O Salmo 84, ele está dividido em 3 partes muito bem destacadas. Observe aí na sua Bíblia. Cada uma dessas partes era separada por uma expressão que em algumas traduções diz Selá, no fim do verso 4 e do verso 8. Selá, interlúdio ou pausa. O que se vê aqui é que cada um desses parágrafos descreve para nós o estado de maravilha do salmista, revelando para nós que o melhor lugar do mundo para ele era a casa de Deus, o templo de Jerusalém. Se você quiser marcar para você depois ler e prestar atenção nesses detalhes, o verso 1 até o verso 4, que foi o texto que lemos no início, fala da comunhão em Sião. A partir do verso 5 e até o verso 8, fala da peregrinação até Sião, quando lá se desfrutaria da comunhão. E do verso 9 ao 12, fala desse dia maravilhoso passado lá em Sião, na comunhão e na presença de Deus, versos de 9 a 12. Em outras palavras, o que a gente vê aqui é que o coração do salmista, conforme foi esboçado para nós no Salmo, revela não só o estado de maravilha que todos nós devemos buscar viver na comunhão do povo de Deus na igreja local, mas também informa para nós por que a igreja é o melhor lugar do mundo para se viver. Então você lê o Salmo 84 e você descobre a comunhão do povo de Deus é o melhor lugar do mundo para se viver. Mas não só isso. Por que a comunhão do povo de Deus é o melhor lugar do mundo para se viver? Hoje cedo, Deus permitindo, hoje à noite, como já disse no domingo 18, nós vamos observar cada uma dessas 3 partes. Hoje de manhã nós veremos que a igreja, a comunhão do povo de Deus é um lugar irresistível. Do verso 5 ao 8 nós veremos que a comunhão do povo de Deus é um lugar de oportunidades imperdíveis de crescimento. Hoje à noite nós veremos. E que proporciona, como veremos no dia 18, do verso 9 ao 12, momentos inesquecíveis para os santos de Deus que vivem no mundo. Mas como já disse, é uma pena que um número considerável de pessoas que professam fé em Jesus hoje em dia não pensam assim. Eu não sei se você já notou, mas é impressionante como tem crescido o nome de cristãos ditos desigrejados. Seja por alguma desilusão que eles tiveram com a igreja ou com pessoas na igreja, seja por simples birra com qualquer tipo de instituição estabelecida. Mas o fato é que hoje em dia o número de pessoas que se diz crente, mas que afirma, no entanto, não precisar de igreja, é impressionante. Mas eu quero dizer para você que isso é uma aberração, se não uma impossibilidade. Nós não estamos dizendo que é a igreja que te salva, mas conforme escreveu o pastor Mark Dever, da Igreja Batista do Capitólio em Washington, no livro excelente que ele escreveu, e eu recomendo a você, O que é uma igreja saudável, um livro fininho, estou relendo, um livro maravilhoso sobre o valor e a saúde da igreja local. No capítulo 1 desse livro, permita-me ler um trecho para você, pastor Mark Dever, ele desmascara essa noção equivocada de que é possível viver fora do corpo de Cristo e dizer-se crente. Veja se você entende, olha o que ele diz. O Novo Testamento, em nenhum momento, retrata um cristão fora da comunhão da igreja local.
Leia o Novo Testamento e eu desafio você a encontrar no Novo Testamento qualquer indício de que Paulo ou qualquer dos apóstolos estivesse escrevendo ou falando para alguém fora do contexto de uma igreja local. Não há essa possibilidade. Aliás, quando ele escreve para indivíduos e não para igrejas, Paulo, por exemplo, quando escreve a Timóteo, a Tito, ele não está escrevendo para dois homens que estavam dizendo ser crentes fora da igreja, não. Ele escreve para dois homens que eram líderes de igreja local. Então, o Novo Testamento em nenhum momento retrata um cristão fora da comunhão da igreja local. A igreja, diz Dever, realmente não é um lugar. A igreja não é o templo, mas um povo, o povo de Deus em Cristo. Quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local simplesmente. Ouça o que ele está dizendo, quando alguém se torna um cristão, ele se une a uma igreja local, porque isso é uma expressão daquilo que Cristo o tornou, ou seja, um membro do corpo. O crente, aquele que professa fé em Jesus, é membro do corpo. Estar unido a Cristo implica em estar unido a todos os outros cristãos. O Novo Testamento trata a igreja de duas formas, num sentido universal, todos os crentes de todas as eras, em todos os lugares, e num sentido local, igrejas como a nossa, a Segunda Igreja Batista em Goiânia, local. No entanto, diz Mark Dever, a maioria das vezes o Novo Testamento trata a igreja como uma comunidade local. E ele conclui, comprometer-se com uma igreja local é um movimento natural de quem participa do corpo de Cristo. Você percebeu o que ele disse? Por que é praticamente impossível dizer que você é crente vivendo fora do corpo? Da mesma forma que é impossível eu cortar minha mão na esperança de que ela continuará vivendo fora do meu corpo. Nós somos membros individualmente falando, nós não somos corpo individualmente falando. E quando Jesus Cristo nos salva, Ele nos batiza no seu corpo. E a expressão do corpo de Cristo se dá através da comunhão de igrejas locais como a nossa. Meu povo, é uma aberração alguém se dizer cristão e achar-se capaz de viver sem um corpo local chamado igreja. Não existe isso no Novo Testamento. Augustus Nicodemos Lopes, grande amigo, pastor aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, tem um canal no YouTube muito interessante, recomendo a você, o canal se chama Perguntar Não Ofende. Fizeram a ele a seguinte pergunta: posso ser um desigrejado? Ou seja, posso ser um cristão sem igreja? Posso ser um cristão que ouve sermões na internet, simplesmente, um cristão que escolhe que pastor quer ouvir hoje? Posso ser um cristão que de vez em quando visita igreja? Isso significa ser desigrejado. Posso ser um desigrejado? Olha o que ele respondeu. A conclusão da resposta foi a seguinte: viver sem igreja está errado. Tentar ser crente em casa sozinho está errado também. Criticar a igreja organizada como se ela fosse a mãe de todos os males está errado, é ingratidão e é desconhecer a história da igreja também. O que devemos fazer, diz Nicodemos, é reconhecer a necessidade de estarmos juntos com nossos irmãos e obedecer o que Jesus mandou em termos de membresia, nos edificar mutuamente, termos nossos mestres que ensinam a palavra de Deus, contribuir para o funcionamento da comunidade e assim por diante. Mas, conclui ele, jamais deixar a igreja e achar que a igreja é desnecessária para a vida do cristão, fecha aspas. Percebe a gravidade?
Então, na próxima vez que, porventura, e espero em Deus que isso nunca aconteça com você, porventura passar na sua cabeça que é possível ser crente fora do corpo, imagine você cortando uma perna sua, um pé, um dedo, achando que esse membro amputado conseguirá viver sozinho num canto. O que acontece com um membro imputado, ou amputado? Ele apodrece. Ele degenera, ele fede, ele morre. Daí, meu povo, a relevância do Salmo 84 para os nossos dias tão perturbados. A gente aprende no Novo Testamento, eu sei disso, que hoje o templo de Deus não é um lugar, não é o prédio da segunda igreja. Quando nós nos reunimos aqui, o que acontece é a reunião da igreja. A igreja somos nós. Nós recebemos um novo coração, segundo João 14, 23, e nós nos tornamos o templo. Deus fez morada em nós, no momento da conversão. Eu também sei, eu conheço o meu Apocalipse, no céu não haverá templo, Apocalipse 21, 22. Deus será o próprio templo. No entanto, o símbolo visível dessas duas realidades maravilhosas é a vida em comunhão da igreja local, conforme nós já ouvimos Mark Dever dizer. Sabe o que isso significa, dentre outras coisas? Que quando os santos de Deus se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade, nada na terra é capaz de se aproximar da realidade celestial, como faz a reunião coletiva da congregação da igreja, como nós aqui agora de manhã. Deixa eu ler para você, por exemplo, o valor de um culto, e da próxima vez que você considerar faltar o culto, simplesmente porque não está com vontade de ir ao culto, lembre-se de 1 Coríntios 14, que eu quero ler com você. 1 Coríntios 14, 24 a 25, olha o que diz Paulo. Mas se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, no culto, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Paulo está dizendo, quando entrar alguém que não é crente na igreja e começar a ouvir a pregação, isso que ele quer dizer com profecia, a explicação da palavra de Deus, a exposição das Escrituras, quando alguém que não entende sobre as coisas de Deus ou do Espírito, vem para a comunhão e começam a ouvir e a entender, eles começam a ser convencidos do pecado. E olha o que Paulo diz algo maravilhoso, e povo de Deus, escuta o que eu vou dizer para você. Tem muita gente que pensa assim, que a igreja boa é a igreja do Espírito e não da letra. Sabe o que eles querem dizer com isso? Igreja boa é aquela que te faz arrepiar, e nem tanto pensar. Eu já ouvi isso e nunca vou me esquecer de uma mulher que começou a frequentar lá em Campinas, São Paulo, a igreja, eu pastoreava, e ela amava as exposições bíblicas, ficou conosco durante, 2, 3 anos, e aí no final desse período ela me procurou, já era membro da igreja, etc, e ela falou, pastor, eu estou indo para outra igreja. Eu falei, por quê? Eu te ofendi, eu deixei de te assistir em algum momento, alguém machucou você, por que você está saindo? Eu estou pregando heresia, o que está acontecendo? Não, pelo contrário, o Senhor tem palavra demais. Mas eu sinto muito pouco do Espírito nessa igreja. Eu disse, como assim? Tem pouca celebração, tem pouco de Deus, tem pouco do Espírito no sentido de eu ser... Sabe, o senhor está me entendendo, pastor? Eu falei, de jeito nenhum. E aí eu li para ela esse texto. Sabe como é que alguém pode saber se Deus está ou não presente numa igreja? Não é nem tanto pelas sensações que os momentos de louvores causam na gente. Porque sensações em momentos de louvores pode ser grande engano.
A música tem o poder enorme de simplesmente com melodia incitar emoções. Você sabe disso. Se você colocar um samba, eu vou começar a querer. Está em mim isso. Você pôr uma lambada, vou lembrar dos velhos tempos, eu vou querer dançar uma lambada. Está em mim o querer. Percebe que o simples ritmo tem poder de incitar você a algum tipo de sentimento. Aquela melodia de fundo pode emocionar você e você começa a chorar. Por que você está chorando? Essa música é bonita demais. Cuidado com as sensações de momentos de louvor. Mas Paulo diz algo muito profundo em 1 Coríntios 14, 25. Paulo está dizendo que quando um descrente entra na reunião da igreja, escuta a pregação, a exposição bíblica, Paulo diz, usa um verbo muito interessante, convencer. Essa pessoa é convencida pela exposição racional, lógica, bíblica, coerente. Ela é convencida do seu pecado. Aí o verso 25. Ao ouvirem esses descrentes, quando eles ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados, ou seja, ao ouvirem a palavra, os pensamentos do coração deles vai ser colocado na luz, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Eu posso ouvir um amém? Oh, meu povo, o que prova a presença de Deus entre nós é a exposição clara, convincente das Escrituras. Você pode entrar num culto, cantar bonito, se arrepiar e sair de lá dizendo para mim assim, pastor, que bênção foi aquele culto. Você pode ter certeza, a primeira pergunta que eu vou te fazer é, o que Deus falou com você? O que o pastor pregou? E na maioria das vezes eu vou ouvir o que eu canso de ouvir. Você vai dizer assim, sabe que eu não lembro, mas foi uma bênção. Aí eu baixo a cabeça e penso, meu Deus. Sabe como é que Deus está no meio de um povo? Não sou eu que estou dizendo não, meu povo. É Paulo. E se você não concorda com Paulo, rasgue as cartas de Paulo da sua Bíblia. Paulo está dizendo que o que vai fazer um descrente sentir Deus no nosso meio é a Escritura ser pregada, ensinada, explicada, e ele entende, os pecados dele vêm à luz, por causa da luz da palavra de Deus, e ele então cai de joelhos, em outras palavras, se converte, e ele adora, e ele passa a cantar, porque Deus, pela palavra, falou com ele. Essa é uma igreja no Espírito. Agora, e o Orlando sabe fazer isso, é um homem muito inteligente. Se ele quiser chegar aqui domingo que vem e começar a tocar algumas canções, algumas melodias, e ficar repetindo, e ficar fazendo, músicas, não estou dizendo heresia não, músicas boas, e você vai sentir aquelas vibrações, e você vai gostar, e você vai dizer, mas que bênção, a gente sabe fazer isso. Mas não é isso que caracteriza um culto espiritual. Um culto espiritual, ele não é dirigido pelas emoções. Um culto espiritual é dirigido pela palavra, que toca a consciência e penetra as emoções. Toca a consciência, convencendo-o do pecado, e toca as emoções, levando você aos seus joelhos em adoração. Esse é o culto espiritual. E quando a gente olha para o Salmo 84, versos de 1 a 4, a gente observa as coisas que faziam a habitação de Deus serem tão especiais para o salmista. Veja como as igrejas locais se assemelham, ou deveriam se assemelhar a essa realidade como um lugar irresistível. Olha comigo agora para o Salmo 84, de 1 a 4. Primeira coisa,
A igreja é um lugar irresistível, porque é um lugar que incita, estimula o deleite. A igreja, gente, a reunião da igreja é um lugar irresistível, ou deveria ser. Olha o que o Salmo diz: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Por que ele usa a expressão Senhor dos exércitos? Senhor dos anjos dos céus, anjos enviados para cuidar do seu povo. Observe que Davi, ele descreve a casa de Deus como algo agradável. A igreja, a reunião da igreja tem que ser agradável, tem que ser amável, tem que ser digna de ser amada. Por quê? Porque na comunhão da igreja se prova da presença de Deus. No outro salmo, Salmo 26, versículo 8, Davi diz assim: amo o teu santuário, ó Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, Salmo 9, 11, 22, 3. Jesus mesmo disse em Mateus 18, 20, que onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, lá o Senhor está no meio deles. E onde está o Senhor há plenitude de alegria, sem dizer que a nossa alegria, ela só vai se completar quando nós entoarmos louvores a Deus. Por isso que a gente vem cantar coletivamente. Porque é como se nós estivéssemos passado a semana inteira com aquela vontade de dar um grito de louvor. E aí no domingo eu me reúno e grito em adoração. Não no sentido de fazer escândalo, mas eu canto com alegria. Salmo 16, 11 diz: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Veja que a adoração verdadeira é aquela que começa de um conhecimento cognitivo. Não ignore o conhecimento cognitivo, não ignore a instrução, porque Salmo 16 diz: tu me mostrarás o caminho da vida, tu me dirás o que é a vida. Isso me dará alegria, porque eu descubro que a vida é a tua presença, e eu descubro por causa do que o Senhor me ensina. E aí sim eu descubro o prazer de viver contigo. Não ignore a instrução. Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos lá. E vamos lá por quê? Para quê? Para ouvir do Senhor, para cantar ao Senhor. Verso 4 do Salmo 122, todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei, a palavra requer. O culto espiritual é o culto regido pela palavra. A igreja é um lugar que incita o deleite em Deus, ou pelo menos deveria incitar. O problema, gente, é que muitas igrejas não desfrutam bem disso. Não se canta com ânimo nas igrejas tradicionais, infelizmente. Por um lado, nós temos o valor da centralidade da palavra, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, mas de outro lado o resultado é gente de joelhos e adorando com alegria. Mas infelizmente, agora deixe-me criticar o nosso arraial, já que eu critiquei o de lá. Não se canta com ânimo nas nossas igrejas. Não se vê entusiasmo entre os nossos membros. Não estou falando da nossa igreja, não. Cruzei os dedos assim. Parece, muitas igrejas assim, parece mais um vale de ossos secos. Parece que o pastor da igreja é Tutankhamon, uma múmia. Não é a palavra de Deus que eles leem nessas igrejas, não é a palavra que eles pregam.
mas um livro de registros do passado bem distante. Isso quando a Bíblia não é totalmente substituída por autores motivacionais, psicologizados e outros orientados pelo sucesso do mercado. A igreja muitas vezes não é mais um lugar de vivos, mas de mortos, de gente fria. A igreja parece mais a pirâmide de Quéops, lá na necrópole de Gizé, no Egito, do que a casa do Deus vivo, que deve ser repleta de pessoas que nasceram de novo e vivem vibrando diante de Deus. É lamentável, gente, que muitas igrejas se pareçam mais à pirâmide do Egito, que guarda mortos, do que a casa do Deus vivo, cheia de gente revivida pelo Espírito. Graças a Deus não é o nosso caso. Amém por isso. Agora, se a igreja é um lugar que incita o deleite, como diz o Salmo 84, deleite em Deus, e se você não encontrou numa cidade do tamanho de Goiânia, nenhum lugar assim, por exemplo, para derramar sua alma dominicalmente, coletivamente, como Deus requer dos filhos dele, a pergunta que eu te faço honestamente é a seguinte: será que o problema está em você? Ou na igreja? Será que o problema é mesmo da igreja? Será que numa cidade do tamanho da nossa, se você não encontrou uma igreja que faça você desejar todo domingo estar lá adorando, seja honesto, o problema está com a igreja ou com o seu coração que não nasceu de novo, por mais que você esteja encantado com o Evangelho? Eu sei, gente, que igreja é muito mais do que reunião dominical. Igreja é prestação de contas, cuidado mútuo, edificação mútua. Mas se nem a celebração coletiva dominical estimula o seu deleite, se você não consegue dizer como salmista, no mínimo, como é agradável o teu lugar de habitação, ó Senhor dos exércitos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você não consegue dizer o mínimo isso, seja honesto, será que você é crente? Talvez você tenha se encantado com o Evangelho, mas ainda não tenha sido transformado pelo poder do Evangelho, da glória e da graça de Deus. Pare e pense, porque a igreja é um lugar que incita o deleite em Deus. Os que nasceram de Deus não desprezam a comunhão da igreja. Os que nasceram de Deus se veem parte do corpo, membros do corpo. Eles buscam na palavra, eles buscam um no outro força para viver, para prosseguir. Eles encontram na comunhão e na adoração coletiva deleite em Deus. Agora uma palavra para você que todo domingo está aqui, mas que não acorda todo domingo dizendo: que alegria, eu vou à casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você acreditar que aqui é o melhor do mundo, o melhor lugar do mundo para se estar, já torna você alguém que com fé está dizendo para Deus: Deus, eu não sinto todo o deleite que o Salmo diz, mas eu sei que é lá que eu devo estar. Então eu não quero colocar um sentimento de culpa no seu coração se você não acorda todo domingo com esse desejo intenso. Mas se você acorda todo domingo dizendo: o meu lugar é na reunião da minha igreja, e se você faz isso pela fé, isso já honra a Deus. Segundo, a igreja é um lugar que incendeia o desejo. Além de ser um lugar que incita o deleite, a igreja é também um lugar que incendeia o desejo. Olha o que escreveu o Salmo 84, verso 2: sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Percebeu, meu povo? O salmista confessa que longe do Senhor,
O ser dele como um todo, o corpo, a alma, o coração, almejavam a presença do Senhor. Ele desejava se fartar da alegria de cantar na presença de Deus, na comunhão dos santos. E se você vem todo domingo, mesmo que não sentindo tudo isso, comece a fazer algo que talvez você nunca tenha feito, ou fez e deixou de fazer. No carro, ou no ônibus, ou no táxi, ou no Uber, ou a pé, vindo para a igreja. Senhor, eu estou indo à tua casa, eu sei que lá é o melhor lugar do mundo, é a comunhão do povo, eu sou parte, eu sou membro do corpo. Mas eu queria tanto que meu coração fosse como o do salmista. Dá-me essa alegria, dá-me esse prazer. Porque só Deus pode produzir isso em você. Alguém já disse que o desejo do coração de uma pessoa revela o estado em que a pessoa se encontra. Por isso que Davi escreve assim no Salmo 27:4: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo. Qual que é o seu maior desejo na vida? Qual é? Davi diz: é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que, Davi? Porque eu quero contemplar a beleza do Senhor e eu quero meditar. De novo, Davi está dizendo, o culto espiritual, a igreja espiritual, a celebração espiritual, é a que nasce da meditação na palavra, que penetra as emoções, e nunca o inverso. Uma das provas de que o nosso desejo está incendiado por Deus pode ser encontrado na maneira como a gente trata a igreja, o corpo local. Observe, por exemplo, eu não vou ler por questão de tempo, a atitude de Davi, dos homens de Israel, quando eles estavam coletando recursos para a construção do templo de Jerusalém. 1 Crônicas 29, de 3 a 6. Davi deu tudo o que tinha de mais valioso. 1 Crônicas 29:4 diz que ele deu 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções do templo. A forma como nós damos o que temos. Tanta gente dá o que sobra quando dá. Um lugar que incendeia o desejo. Desejo que se traduz na forma generosa como a gente contribui, serve, assiste uns aos outros, cuida uns dos outros, adora, compartilha o evangelho da glória e da graça de Deus. A igreja é um lugar que incendeia o desejo. E por último, a igreja é um lugar que inspira a devoção. Além de ser um lugar que incita deleite, que incendeia desejo, ele inspira devoção. Leia agora os versos 3 e 4. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho, e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Gente, longe de casa, o salmista, seja ele Davi ou os filhos de Coré, o salmista teve tempo para se lembrar, para se refletir. Ele se lembrou até dos pequenos detalhes. Por que você acha que ele cita o pardal e a andorinha que fez ninho? Ele começou a se lembrar dos pássaros que faziam ninho nos cantos das telhas do templo. Ele se lembrou disso. Ele se lembrou de ouvir o canto dos pardais, das andorinhas ao redor do templo. Longe de casa, longe de Deus. Geralmente a gente para e pensa melhor, a gente cai em nós mesmos. O filho pródigo, em Lucas 15:17, longe de casa, longe de Deus, longe do Pai, ele comendo comida de porcos, ele se lembrou de como o pai era generoso com os empregados. O salmista, longe de casa, longe do templo, longe da comunhão,
o salmista se lembrou: até o pardal e a andorinha faz ninho no templo. É interessante porque o pardal é um pássaro que não tem nenhum valor. Nos dias de Jesus, 2 pardais custavam 1 moedinha de cobre, diz Mateus 10, 29. 1 denário, ou 16 avos de um denário. Sabe quanto custava 2 pardais? Você pega o salário de um dia, divide em 16, 16 avos de um denário, ou seja, 1 moedinha de cobre, é o que valia 2 pardais. A andorinha também tem um significado interessante, ela era uma ave migratória, Jeremias 8:7 fala disso. E daí eu posso concluir que só vai habitar na casa do Senhor pardais e andorinhas. Ou seja, só vai habitar na casa do Senhor os pobres de espírito. Só vai habitar na casa do Senhor quem entende que é hora de migrar para Jesus Cristo. A igreja é um lugar que inspira devoção nos pobres de espírito, como os pardais. Inspira devoção nos peregrinos que entenderam que é hora de voltar e de voar para Cristo. Nos pequeninos, olha o que diz o Salmo: até o pardal encontra um lar, e a andorinha, ouça, fez um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Se eu tivesse tempo para desembrulhar esse versículo. O lugar de criarmos nossos filhos é na igreja. A igreja é o lugar para se educar os filhos. Tanto é verdade, observa na vida dos seus, tomara que você não tenha tido esse dissabor. Nossos filhos crescem, alguns deles se afastam da igreja, mas quando eles se casam e têm os primeiros filhos, eles voltam imediatamente. No mínimo para apresentar o filho na igreja. Porque lá no fundo ela sabe que o lugar de se criar filho é na igreja. Que privilégio para nós, igreja, cuidar das crianças na OANCE, no Ministério Infantil, e que responsabilidade, por isso que eu apelo quase que todo domingo aqui, meu povo, nos ajude como voluntário do Ministério Infantil, porque aqui nós temos que ajudar uns aos outros, criar seus filhos perto do altar do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, diz Davi, o salmista. Ele é o Senhor que manda anjos para cuidar de nós. Ele é Deus, Ele é Rei sobre nós. Ele é Deus que cuida de nós. Gente, a igreja, ela só inspira devoção em pardais e andorinhas. Ouça o que eu vou te dizer. Porque o pardal é humilde, é o símbolo de humildade, de pobreza de espírito. A andorinha é a ave que sabe a hora de voltar, de migrar. Só quem é pobre de espírito e só quem entendeu que Cristo é onde se deve estar, busca a comunhão da igreja. Pensa, por exemplo, na águia. A águia, ela é altiva demais, ambiciosa, orgulhosa. A águia não se mistura. Águias não vivem na igreja. E o pavão? O pavão é pomposo, ele se acha. Pavão não acha ninho na igreja. Urubu vive de hábitos necrófagos, vive de comer carniça. Ele não vive na igreja. Um ou outro às vezes encontra uma carnicinha aqui e outra ali. Um ou outro até vem como uma carnicinha ali, aqui, mas não é membro. O falcão na igreja é um perigo, porque o falcão é uma ave que vive de comer outras aves. A galinha é dependente dos homens. A coruja gosta de viver na escuridão. O rouxinol é vaidoso, imita os outros pássaros. O papagaio, então, nem fala, tagarela. O beija-flor beija uma igreja aqui e outra ali.
Mas o pardal, pobre de espírito, a andorinha que migra para Cristo, faz da igreja o seu ninho. Então eu te digo, fuja do mal, fuja do pecado, fuja da maldição deste mundo, seja como o pardal. Olha o que diz Provérbios 26:2, como o pardal que alça voo em fuga, e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Fuja do pecado, aninhe-se em Cristo, faça morada na igreja do Deus vivo. Aqui é o lugar que inspira devoção, aqui é o lugar que incendeia o desejo, aqui é o lugar que incita o deleite em Deus. E com todo carinho eu vou te dizer algo agora. Eu amo vocês de paixão, mas se você já entra no culto pensando na hora que vai acabar para o almoço, tem algo errado com o seu coração. De coração eu te digo isso. Faça morada na igreja do Deus vivo. Aqui é o lugar que inspira devoção, incendeia o desejo, incita o deleite. A igreja é um lugar irresistível. E minha oração é que sejamos todos, a Segunda Igreja Batista em Goiânia, como pardais e andorinhas, ou seja, pobres em espírito, cansados de peregrinar pelas estradas do pecado, de galho em galho, em busca de novidade, e vivamos sempre em fuga do mal e de toda aparência do mal. Faça você seu ninho em Cristo, faça você sua morada ao Senhor Jesus, faça do corpo de Cristo, a igreja, o lugar para você construir seu ninho. Vamos terminar lendo esses versos. Você terá no esboço da mensagem perguntas para compartilhamento nos pequenos grupos, se você quiser, é só acessar a partir de amanhã ou depois no site. Temos aqui 3 perguntas para você trabalhar no seu PGM. Mas ouça o que o salmista diz. E minha oração é que esse seja o seu e o meu desejo. Como é agradável a comunhão da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Ó Senhor dos Exércitos, sinto profundo desejo, sim, morro de vontade de entrar nos cultos dessa igreja. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, meu Deus. Como são felizes os que vivem em comunhão na Segunda Igreja Batista em Goiânia. Sempre cantando louvores a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, aplique essa palavra aos nossos corações. Ó Deus, e que nós possamos, sim, achar aqui nesta igreja um lugar irresistível para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.